Olá, queridos irmãos. O apresentador Fausto Silva, o Faustão, ficou internado e recebeu um transplante de coração há algum tempo atrás. Com isso que aconteceu, ele e sua família fizeram um movimento dentro do Congresso Nacional e na sociedade brasileira também, para aprovação de um projeto de lei que é o 1774 de 2023, de autoria dos deputados Maurício Carvalho e Marangoni. E esse projeto de lei, ele visa fazer uma mudança muito importante numa lei que já existe, que é a Lei 9434 de 1997, que trata da doação de órgãos. O que acontece? Nessa lei que já existe, de 97, para que alguém seja um doador de órgãos quando ele morre, é necessário que ele tenha dito claramente que quer ser um doador e, no caso do seu falecimento, que a família autorize também a doação. Sem essa autorização da família, isso não é possível. Nessa mudança, nesse novo projeto de lei, agora de 2023, o que se quer é mudar o seguinte: todo mundo passa a ser doador de órgão assim que morre. Todo mundo. Só que quem não quiser doar seus órgãos vai ter que colocar isso por escrito na sua identidade. Então, não doador de órgão. Então, é uma mudança. Ou seja, a partir da aprovação dessa lei, ela não foi aprovada ainda, todo mundo passa a ser doador de órgão, a não ser que expresse isso claramente. Então é uma mudança muito significativa, porque vai fazer com que o número de órgãos para transplante aumente muito. E isso vai beneficiar um número muito grande de brasileiros que está na fila aguardando a doação de órgãos. Alguns destes, se não receberem esse transplante, vão morrer. Então, nós estamos, assim, em algo muito importante e esperamos que essa lei seja aprovada para que mais pessoas, mais seres humanos sejam salvos e possam ter uma qualidade de vida muito boa e possam viver por mais tempo. Muito bem, a questão é o que a Bíblia diz sobre isto. Isso é importante para nós cristãos. A Bíblia autoriza a doação de órgãos? A Bíblia autoriza a doação de sangue? Veja bem, a doação de órgãos tem dois aspectos. Você pode doar um órgão enquanto ainda está vivo. É o caso, por exemplo, se você doar um rim para alguém que seja compatível, você ainda permanece, você doa seu rim e você permanece vivo porque o organismo tem dois, um só funciona direito. Você pode doar outros órgãos ainda em vida, que não vão lhe prejudicar, medula, por exemplo. E agora, quando uma pessoa ela morre, assim que é definida a sua morte, aí sim, um grande número de órgãos dessa pessoa, caso ela esteja boa de saúde, não tenha certas doenças, um grande número de órgãos eles podem ser retirados da pessoa e transplantados em outra pessoa. Então, o maior número de órgãos vem exatamente quando ocorre o falecimento de alguém. E é para isso que se destina esta nova lei. Muito bem, sim, e sobre doação ainda vivo, você tem algo muito importante hoje, que é a doação de sangue, na qual se pode doar sangue e, a partir disso, salvar a vida de pessoas que estão necessitadas, muitas vezes sofreram um acidente grave, perderam muito sangue e precisam urgentemente receber sangue, senão elas vão morrer. Então, são essas as formas. O que a Bíblia nos diz sobre o assunto? Bom, primeiro é preciso dizer que a Bíblia não
diretamente, literalmente, não tem nada a dizer sobre esse assunto. Por quê? Porque na época em que a Bíblia foi escrita não existia transplante. Na época que a Bíblia foi escrita, a ciência ainda era muito pouco desenvolvida e não havia como retirar o órgão de alguém e passar para outro. Isso só se tornou possível de um século para cá. Então, a Bíblia não tem nada a dizer sobre esse assunto, mas nós temos na Bíblia princípios de vida que nos ajudam a definir se podemos ou não doar nossos órgãos, doar nosso sangue para pessoas que precisam. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para 2 princípios da Bíblia que eu entendo nos autorizam a doar órgãos, tecidos e sangue. Então vamos lá, quais são esses 2 princípios? O primeiro princípio é da doação como forma de amor ao próximo. Doação como forma de amor ao próximo. Isso para mim está muito claro no texto de Atos, capítulo 20, versículo 35, em que Paulo está falando aos líderes da igreja de Éfeso, e ele diz assim: em tudo vos dei o exemplo de que, assim trabalhando, é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Dar é doação. Jesus está dizendo, coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Paulo está falando aqui especialmente acerca dos enfermos. Ou seja, pessoas doentes, pessoas que estão precisando de ajuda. Paulo está dizendo, portanto, que é bem-aventurado, não é mal, não é ruim, pelo contrário, é algo que Deus gosta, é bem-aventurado dar do que receber. Ou seja, Deus, quando olha para você, ele acha que se você doa mais do que recebe, Deus olha para você e diz, essa pessoa é uma bem-aventurada. Deus está dizendo isso. Jesus está dizendo isso. Às vezes nós, cristãos, a gente fica muito nesse negócio do receber e pede a Deus, Deus, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. E só fica nisso, só fica no receber. Parece que a gente é assim, a gente está aqui só para receber bênçãos de Deus. Mas veja o que Jesus disse. É melhor você dar do que você receber. Ou seja, as nossas orações deveriam, na sua maioria, ser assim: Deus, como é que eu posso ajudar os outros? Deus, como é que eu posso doar alguma coisa minha? Deus, me ajude a ser cada vez mais um doador de afetos, doador de bênçãos, doador de palavras, doador de órgãos, doador de sangue. Me ajuda a ser cada vez mais um doador àqueles que precisam. Isso deveria ser a nossa atitude. É isso que Paulo diz. Então, veja bem, dentro desse princípio, melhor coisa é dar do que receber. Você acha que Deus condenaria você doar seus órgãos, você doar seu sangue, você doar tecidos? Você acha que Deus entenderia que isso é ruim para você? Não. Deus aprovaria tal atitude. Por quê? Porque em relação aos enfermos, diz Paulo, seguindo Jesus, melhor coisa é dar do que receber. Então, a doação de órgãos e de sangue é algo ótimo do ponto de vista de Deus. Você está cumprindo a palavra de Jesus e você está sendo uma pessoa bem-aventurada. Segundo princípio. Segundo princípio é o seguinte: o corpo biológico, esse aqui, carne e osso, o corpo biológico não ressuscita para a vida eterna quando você morrer. Um dia você vai morrer
e pela sua fé em Jesus Cristo, você vai ressuscitar dos mortos. Quando você ressuscitar, você não vai ressuscitar com este corpo que você está vivendo aqui. Esse corpo é para esta vida. O corpo que você vai receber, embora tenha sua base nesse, ele não carrega o biológico desse. Nenhuma célula, e você tem bilhões de células, nenhuma célula desse seu corpo vai ser o do corpo da vida eterna. Então, vamos ver isso primeiro na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Bom, e isso é importante, gente, porque eu ouço alguns crentes dizerem, até que não são muitos, mas eu ouço alguns dizerem o seguinte: não, quando eu morrer, eu não quero ser cremado, eu quero ser enterrado. Por quê? Porque quando Jesus voltar e ressuscitar, eu quero que o meu corpo esteja lá. Olha, isso é uma falta de senso. Por quê? Vamos ver o que diz a Bíblia, então? 1 Coríntios 15, 50. Mas digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Nem a corrupção herda a incorrupção. Esse corpo aqui se corrompe, envelhece e morre. Esse corpo não vai herdar a incorrupção. Nós vamos ter um novo corpo, que Deus vai preparar para nós, um novo corpo. E Paulo diz acerca dos dois corpos, o atual e o próximo. Paulo diz assim no mesmo capítulo, versículo 44. Semeia-se o corpo animal, semeia-se, a semente é esse, é ressuscitado corpo espiritual. Corpo animal é o que vai morrer. Vai ser ressuscitado não o corpo animal que morreu, o corpo espiritual. Então, não tem essa de achar que esse corpo aqui, alguma célula dele, vai ser a matriz do novo corpo espiritual. Não, o novo corpo espiritual é novo. É para a eternidade, não é para agora, para esta vida. Esta vida é esse corpo biológico que vai morrer e vai acabar. E veja bem, quantos cristãos na história não morreram queimados? Quantos cristãos na história não morreram no mar? E os peixes comeram o corpo. Quantos cristãos na história não morreram com o corpo totalmente despedaçado? E mesmo quem morreu há 2000 anos atrás, sobrou alguma coisa desse corpo? Nem os ossos sobraram. Então, não é esse corpo que vai ressuscitar. Portanto, esse corpo fica aqui. Ora, se eu morro agora, esse corpo não vai servir para mim na ressurreição. Não vai servir. Não importa se eu fui enterrado, cremado ou acontecer qualquer outra coisa. Não é esse corpo que volta. Muito bem. Eu morri. Esse corpo não vai me servir mais. Qual o problema de doar todos os meus órgãos que estão nele? Para mim não vai servir mais. Vai apodrecer. Mas para outra pessoa pode ser vida. Vida para outra pessoa. Então, que o meu corpo seja entregue, sim, todos os meus órgãos para doação. A mesma coisa no que se refere a sangue. Tem algumas religiões que não pode doar sangue, porque a vida está no sangue, a alma está no sangue. Biblicamente, isso é uma mentira. Isso não corresponde à verdade da Bíblia. Quando a Bíblia diz que a vida está no sangue, é porque naquele tempo, quando o sangue parava, ou quando o sangue era tirado de uma pessoa, o que ia acontecer com a pessoa? Morria. Como acontece hoje também. Se o sangue sai, a pessoa morre. Então, é nesse sentido que o texto bíblico diz: a vida está no sangue. Então, quando você transplanta sangue de uma pessoa para outra, você não está transplantando a vida da pessoa, você não está transplantando a alma da pessoa. Você está transplantando sangue, só isso, nada mais. Então, doar sangue é uma bênção. Doe sangue se você está dentro da idade para doar. Eu mesmo dou sangue regularmente, acho que já fiz mais de 40 doações de sangue na minha vida e continuo doando. Então, doe sangue. Sangue salva vidas. Isso é muito importante. Seja um doador de sangue, doador de órgãos, doador de tecidos, de medula, de rim, de tudo que você puder. E assim você se torna uma pessoa bem-aventurada e você abençoa alguém. Você ajuda alguém a viver.
viver mais tempo. Isso não é bonito? Que Deus os abençoe, que você também seja alguém que batalhe pela doação de órgãos, tecidos e de sangue.